Boa noite. O programa Brasilianas discute hoje o papel que o Brasil pode ocupar na economia mundial. Vamos debater a influência da China no desenvolvimento da América Latina. E são convidados do programa o presidente do Instituto de Estudos Brasil-China e ex-embaixador do Brasil em Pequim, Afonso Celso de Ouro Preto, o professor de Administração de Empresas da USP, Gilmar Maziero, e o professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, Antônio Marcos Roser. E no Rio, economista e assessor da presidência do BNDES, Davi Kupfer. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar as perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do novo papel da China como agente indutor do desenvolvimento na América Latina. Eu vou perguntar para o embaixador. A China ela passou a parte financeira, dos financiamentos multilaterais, aí a ocupar um lugar expressivo aí com o Banco da China, com esse banco asiático. O que representa, em termos, desde Bretton Woods para cá, o que representa esse corte na bipolaridade mundial aí? E o que pode representar para a América Latina eventuais parcerias com a China? Muito obrigado. Bom, a sua pergunta exigiria sim, uma resposta, digamos, uma tentativa de resposta longa, não é? É evidente, todos nós sabemos, que a China cresce. Cresceu muito depressa. Tornou-se, muito rapidamente, a segunda potência econômica do mundo e talvez mesmo a primeira, de acordo com a maneira de calcular o PNB, que não é um conceito muito preciso, né? Esse crescimento da China repercutiu em todos os campos, não é? Mas o interesse chinês por áreas geográficas se baseou inicialmente, até recentemente, numa procura de abastecimento de commodities. Isso. A China, além dos seus parceiros da sua área geográfica, se interessou muito pela África durante vários anos. E chega hoje a desempenhar um papel muito importante na economia de certos países, por exemplo, Angola, e outros também. Depois da África, o interesse da China pela América Latina vem crescendo. A visita recente, que acabou agora, do primeiro-ministro da China ao Brasil, demonstra esse interesse, que não se limita ao Brasil. Houve um acordo assinado com a Argentina muito recentemente. O governo chinês se interessa também, a economia chinesa é levada a se interessar pelos países da orla do Pacífico. Enfim, a China descobriu a América Latina, desempenha um papel cada vez mais importante, a tal ponto que, por exemplo, é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Sim. A China recebe 18% das exportações brasileiras, bem à frente dos Estados Unidos. E essa situação é mais ou menos semelhante para a maior parte dos países da América do Sul. A China ela vê o Brasil ainda como um provedor aí de energia e matéria-prima, ou há algum espaço para complementariedade industrial? Ela vê as duas coisas, eu diria. Ela vê o Brasil como um fornecedor de matérias-primas, de commodities essencial. O Brasil, nós sabemos, é o segundo produtor de soja do mundo. Não é? Estados Unidos, Brasil e Argentina. A China é um grande importador de soja, não poderá aumentar sua produção, tem que importar. Minério de ferro, a mesma coisa. Austrália, Brasil são os grandes exportadores de minério de ferro. E outras commodities, celulose, suco de laranja, fumo, das quais o Brasil exporta. Ou seja, o Brasil é um grande, será sempre um grande fornecedor de commodities para a China. Mas essa recente visita do primeiro-ministro demonstra um interesse que não se limita ao fornecimento de matérias-primas. Que interessante ler o editorial da Folha de São Paulo de hoje, em que o jornal, no seu editorial, afirma que o Brasil e a China têm hoje interesses convergentes.
falando da necessidade do Brasil de desenvolver sua infraestrutura e o interesse chinês de exportar equipamentos referentes à infraestrutura. Trens, equipamento portuário e outros itens de infraestrutura. Os acordos que se assinaram nos últimos dias com o primeiro-ministro da China demonstram isso de maneira cabal. Eu queria ver no Rio de Janeiro com o Davi, já que o BNDES vai ser um interlocutor importante, e lembrando que o BNDES, na fase de ascensão dos Estados Unidos, plano SALT e tudo, o BNDES foi um instrumento utilizado pelo Brasil para as contrapartidas aos financiamentos americanos, né? Davi, que tipo de desdobramento que vai ter essa viagem e quais são as áreas em que estão sendo montados grupos de trabalho aí para analisar projetos? Bom, Nassif, primeiro, boa noite a todos. Eu acho que a primeira informação que eu devo dar é que eu retornei à minha universidade, não estou mais na função de assessoria no BNDES, embora eu creio que eu possa responder essa pergunta, levando em consideração a grande carteira de projetos que anda em desenvolvimento no Brasil na área de infraestrutura, e vários deles, de fato, contam com a participação ou de empresas ou de financiamentos da China. Mas eu queria colocar um pouco de pimenta na conversa, porque eu acho importante a gente olhar em perspectiva o tipo de tendência, né, que a relação comercial Brasil-China está sinalizando. Há 10 anos atrás, quando o ciclo de preços de commodities ganhou impulso, né, exatamente em 2004, que os preços das commodities, muito impulsionado pela velocidade do desenvolvimento chinês e pelo grande esforço de construção de infraestrutura na China, estava tendo lugar, isso trouxe uma série de vantagens econômicas, tanto macroeconômicas quanto industriais para o Brasil, porque abriu um horizonte de curto prazo, digamos assim, uma onda para a indústria brasileira surfar. Mas desde então era visível que a China iria colocar a indústria brasileira numa posição de corner, não é? E eu acredito que 10 anos depois, com tudo que ocorreu em termos da economia mundial, essa posição de corner está muito bem caracterizada agora, né? O que está acontecendo nessa nova rodada é que, em função do atual estágio da macroeconomia brasileira, da necessidade de definição de novas frentes de investimento, a questão da mobilização de recursos financeiros para bancar esses investimentos e um quadro de certa retração da capacidade de investimento interna, está abrindo um espaço muito grande para a entrada, e esses acordos mostram isso, para a entrada mais forte da China, não somente nos fluxos de comércio, mas também nos fluxos de capital. E a questão fundamental é em que medida nós vamos conseguir aproveitar essa onda de investimentos que estará associada à parceria com a China para voltar a abrir um espaço de desenvolvimento para a indústria brasileira, porque ele não vai ser fácil de ser conseguido, não. Esse tema que talvez me pareceu importante colocar também na mesa para a nossa conversa. Gilmar, então, a gente tem aqui, a China tem problemas ambientais, tem algumas limitações para parte da sua indústria lá. De alguma maneira você vê espaço para que o Brasil seja um fornecedor de produtos mais acabados, ou pode ocorrer esse aprofundamento dessa onda de invasão de produtos chineses industriais também? Bom, primeiramente, boa noite, mas o meu ponto de vista é de que nas indústrias tradicionais, manufatureiras, não tem como competir com a China. Nós mesmos desenvolvemos um estudo em 2011 sobre a competitividade chinesa e nessas indústrias manufatureiras é impossível competir com eles. Mão de obra barata, infraestrutura favorável, políticas favoráveis às indústrias manufatureiras chinesas. Inclusive, existe uma preocupação lá de que muito do valor agregado não fica na China, porque eles são montadores para encomendas internacionais e aí o valor agregado fica com quem encomenda, que é basicamente quem comercializa os produtos que eles fabricam.
Nos produtos sobre encomenda, eles estão menos avançados que os alemães, por exemplo. Então, a Alemanha continua bastante forte nos produtos de tecnologia desenhada demandada, e não nos produtos de consumo de massa. Mas existe sim um esforço chinês que o mundo não está percebendo de desenvolvimento de novos setores industriais de tecnologias limpas. Que, se eles, por um lado, estão poluindo, dado que a matriz energética deles é baseada no carvão, por outro lado, eles estão já liderando energia eólica, que é limpa, energia solar, que é limpa, e nisso sim eu vejo que existe um espaço de parcerias bastante promissor para o Brasil entrar. Em indústrias tradicionais, os asiáticos estão muito à frente, sejam eles chineses, japoneses ou coreanos. Só para matar uma curiosidade, por exemplo, o pessoal da Bimac aqui diz que você tem equipamentos chineses cujo preço não paga matéria-prima aqui. Tem alguma forma de dumping, tudo, ou é o conjunto de fatores que permite essa competitividade? As duas coisas existem, mas é mais o conjunto de fatores, né? E o pessoal da Bimac, tudo bem, publicamente tem uma posição que deve ter, mas a indústria brasileira também não tem uma proatividade maior, porque ela ganha nas duas situações. Isso. Ela ganha como exportadora ou produtora do que faz, mas também ganha importando coisas da China. Então, o empresariado sempre vai na melhor opção. Mas é o câmbio que faz essa arbitragem, né? O câmbio tem o seu papel, mas como já discutimos e você mencionou que é um conjunto de condições, né? O câmbio, se você olhar no longo prazo, ele não é tão relevante quanto outras medidas mais estruturantes, tipo o treinamento e a educação da força de trabalho. Mas se for pegar o câmbio hoje, qual que seria o nível de câmbio para induzir a substituição de importação chinesa aqui? Eu não saberia te dizer especificamente, eu acho que demandaria um estudo mais apropriado, porque existem vários setores e o câmbio influencia diferentemente os diferentes setores da economia brasileira. Então, eu estaria fazendo um exercício de futurologia, dizer que um câmbio X ou Y seria mais competitivo, mas certamente ele seria mais para um setor e menos para o outro. Então, isso demandaria um estudo mais profundo. Bom, Rogério, como é que você vê essa questão da complementaridade com a China, o risco de sufocar a indústria brasileira de vez, as possibilidades de novos setores? Como é que você... Em primeiro lugar, boa noite. Eu penso que o que os colegas falaram faz bastante sentido, né? Sobretudo na última década, na década passada, o aumento da presença chinesa na América Latina como um todo, mas sobretudo na América do Sul, né? A gente não pode esquecer que a presença chinesa é mais intensa em termos de comércio, em termos de investimento em países sul-americanos, né? Como o Peru, como o Chile, como o Brasil, como a Argentina. E essa presença é menor na América Central, né? Mas a tendência, né, o que eu observo a médio e longo prazo é uma tendência de uma subordinação do Brasil na economia internacional, né? Se consolida cada vez mais essa posição de fornecimento de commodities para o mercado global como um todo. E o que é interessante notar, Nassif, é que na América do Sul é onde está a nossa pauta de exportação de produtos com maior valor agregado, de produtos mais industrializados. E aí a entrada da China, né? Agora que a China se vira para a América Latina como um todo, em termos de investimento e em termos de comércio, a gente vai ter que assistir como que o Brasil vai se sair nessa nova condição. Mas o que a gente vê nesse momento realmente é isso. Há uma subordinação de modo geral. Agora, o que os professores falaram, eu também concordo, é preciso focar em nichos específicos, porque é praticamente impossível competir com a China nas condições gerais. Né? Eu queria ver com o Davi, nessa questão dos nichos e tudo, e também nessa questão que foi anunciada dessa ferrovia transcontinental. Eu lembro que muitos anos atrás se dizia que a hora que se tivesse saída para o Pacífico, a soja brasileira seria imbatível. Quando foi anunciada essa ferrovia, tinha algumas vozes duvidando se seria viável. Como é que você vê essa questão dos nichos e essa questão da saída para o Pacífico em termos de uma estratégia nacional, Davi? Olha, sem dúvida é uma questão estratégica bastante importante. Tem que ser avaliado efetivamente qual vai ser a eficiência desse modal que se busca desenvolver, não é? Porque ele, embora
ferroviário, ele terá um trajeto bastante complexo a superar, inclusive com cordilheiras e coisas assim. É efetivamente importante para o Brasil abrir horizontes em direção ao Pacífico. Esse é um problema que vem acompanhando a própria transformação da atividade produtiva no Brasil há 30 anos, né? É uma questão de fundo e que merece total prioridade nesse quadro, né? Acho que, no entanto, a questão aí talvez não vá estar tão relacionada à soja propriamente, né? Que poderia ser escoada por outros caminhos, como pela Norte-Sul, saindo daqui do Brasil. Enfim, tem toda uma dimensão logística aí. Mas eu acho que há um interesse chinês muito claro e isso é também comungado por interesses brasileiros de aproveitar mais amplamente reservas de recursos naturais, extrativistas, principalmente minerais, que existem nessa parte central da América do Sul, né? Tanto no Peru, quanto na Bolívia, quanto no Equador e no próprio Brasil, que são pouco exploradas até o momento, inclusive aqui no Brasil, né? Então, é evidente que há um pensamento chinês em torno da garantia de abastecimento e da redução de dependência de determinados suprimentos estratégicos para a economia chinesa, que são esses bens baseados em recursos naturais, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante verificar que a infraestrutura é um objetivo dessa entrada pelo plano do fluxo de capital das inversões no Brasil. É um interesse da China também desenvolver mercados para esses bens. Foi feito um comentário de que a China ainda tem muito que avançar em matéria de bens sob encomenda, em termos de desenvolvimento tecnológico, etc. Mas isso é um objetivo muito claro do esforço de desenvolvimento tecnológico chinês, e acho que há também a intenção de conquistar esses mercados. Há uma ideia de fato, estabelecer uma complementariedade que me levou a formular essa percepção de que a China está colocando cada vez mais a nossa indústria numa situação de córner, em que a gente não tem como negar a parceria e, ao mesmo tempo, ver com maior dificuldade as possibilidades de extrair dividendos industriais dessa parceria. Embaixador, um dos pontos que tem sido levantado, e não é muito claro, são as condicionalidades aí desse apoio chinês. E a maneira como... Quer dizer, quando vieram aqui os financiamentos multilaterais do Brasil, o Plano SALT, e tudo, havia uma visão estratégica americana, Guerra Fria. O que a China pretende, além dessa complementaridade? Dois pontos, assim, em termos de condicionalidades. Por exemplo, nós temos aqui uma política de conteúdo nacional. Nesses financiamentos chineses, isso aí pode cair? Cada projeto será discutido, não haverá. Mas não tem uma regra prévia? Não haverá uma regra. O primeiro-ministro da China assinou uma série de projetos que são, alguns deles, projetos como o da Estrada de Ferro, ainda em intenções. Não se discutiu ainda os pormenores, conteúdo nacional ou não. Não há uma precisão nos acordos que têm sido negociados com a China. A China tem sido prudente em relação ao Brasil, sobretudo até agora. Mas era bom também lembrar que a China está mudando de modelo econômico. Eu acho que todo mundo se lembra que a China tinha um modelo de expansão mais rápido possível, baseada numa indústria pesada, exportação, acima de tudo, que agora está, de uns 3 anos para cá, com o novo governo chinês, mudando para se dedicar ao mercado interno, a subir o consumo interno. E subir salário também, obviamente. Subir salário, que é inevitável, já que a população, evidentemente, vai exigir, consegue. Certas indústrias já não estão mais na China, estão na Tailândia, no Bangladesh, no Vietnã, etc., nos países vizinhos. Ou seja, a China está apresentando
rapidamente um quadro um tanto diferente. E essa mudança desse quadro não foi, tenho a impressão, devidamente estudada no Brasil ainda. E o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso? Esses projetos do primeiro-ministro que estão baseados em infraestrutura manifestam um desejo de exportar equipamentos para o Brasil. Por exemplo, o trem para o Pacífico, a China gostaria muito de exportar material ferroviário, que, aliás, já vem exportando, né? Mas de aumentar. O famoso cabo que iria de Belo Monte até Minas Gerais também representa um equipamento que os chineses gostariam de poder exportar. Equipamentos para a Petrobras, a mesma coisa. Mas isso muda, até certo ponto, a nossa relação com eles. Perfeito. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Sara. Nassif, a gente tem uma pergunta do José de França Bueno. Ele quer saber se os acordos assinados com a China recentemente contemplam cláusulas para importação e troca de tecnologia e se existe definição sobre em quais áreas ocorreria essa importação e troca. Gilmar. Bom, foram inúmeros os acordos e... Mas há 3 dias. E a maior parte deles, como o embaixador ressaltou, de formar comissões conjuntas para se estudar a viabilidade de implementação do que foi acordado. Então, é difícil dizer neste momento nas cláusulas possíveis, né, a serem negociadas entre as comissões dos 2 países, né, que serão estabelecidas para cada acordo específico. Então, é muito mais carta de intenções até o momento do que propriamente projetos já definidos e consolidados. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o papel que o Brasil pode ocupar em um mundo cada vez mais invadido aí pela presença chinesa. Eu queria ver com o Gilmar. Gilmar, aqui no intervalo você estava comentando sobre a ferrovia, os desafios tecnológicos lá que a China conseguiu superar na parte de ferrovia. Conta pra gente um pouquinho aqui. Não, eu contava de que nas minhas aulas, muitas vezes eu utilizo um slide onde eu mostro a malha ferroviária chinesa, que não é muito diferente da Argentina dos anos 50, ou até os anos 50. Hoje a Argentina foi totalmente desmantelada e a chinesa foi totalmente construída. E uma das últimas inaugurações foi a mais longa linha ferroviária deles, que vai da cidade de Pequim à cidade de Lhasa, no Tibete. Isso passando com a ferrovia por cima de camadas de gelo a 5.000 metros de altitude. Nossos jogadores, quando vão jogar aqui nas nossas cordilheiras, sentem problemas de pressão. Os chineses conseguiram resolver tecnologicamente todos esses problemas e, detalhe, eles informam que a viagem pode ser feita em 48 horas e 28 minutos. 28 minutos. E é pontualmente o 28 minutos. Deixa eu aproveitar que você é da Faculdade de Administração. Quer dizer, os americanos trouxeram muitos métodos aqui de gestão de empresa, os japoneses, Toyota e companhia. Em termos de gestão, o que a empresa chinesa oferece ao Brasil? De exemplo. Bom, esse é um trabalho que a gente ainda precisa pesquisar e sistematizar, porque a emergência chinesa é bastante recente. Mas uma das coisas que ressalta às vistas de todos os analistas é a capacidade de planejamento, desde o Estado, com seus planos quinquenais, que o Japão utilizou no passado, a Coreia do Sul imitou e a China tem continuado, e essa mesma capacidade de planejamento é transferida para as grandes corporações, que possuem, na sua gestão, um quadro de profissionais bastante recentes. Em 2011, quando eu estive lá visitando uma das grandes companhias, que inclusive opera no Brasil, né, o quadro gerencial não tinha idade superior a 30 anos. Formado onde?
nas universidades chinesas, muitas delas importadas do Ocidente, que lá construíram seus campos, ou então alguns poucos, e muitos pelos números chineses, nas melhores escolas ocidentais. É comum você passar nos Estados Unidos ou na Europa, e se no passado você via chineses e posteriormente sul-coreanos, agora você vê somente chineses. Tá. A gente sabe que o Japão ele usou muito de métodos elaborados teoricamente nos Estados Unidos, mas eles implementaram no Japão. A China, de alguma maneira, ela é um laboratório para ideias inovadoras aí da gestão ensinada nas universidades americanas? Também. Os asiáticos têm uma característica de que eles gostam de aprender. Né? A aprendizagem lá é muito estimulada. Então, eles têm uma sede por conhecimento muito mais acentuada que outros países. Isso foi assim no Japão, foi assim na China, ainda é na Coreia e é também na China. Então, você tem uma força de trabalho bastante jovem e muito bem treinada. Eu voltei da China agora no começo de maio, visitando uma empresa do setor automobilístico, e visitando seus laboratórios existia uma BMW. A pergunta óbvia foi: o que essa BMW faz aqui? A resposta também óbvia, que não é muito inovadora, é a engenharia reversa. Tá. Então, eles aprendem com os melhores. E é isso que nós precisamos também fazer. Eu queria ver com o Antônio Marcos. Antônio Marcos, os Estados Unidos, quando teve a grande fase de expansão, ele veio com um conjunto de valores, o soft power americano, a cultura do cinema, da música, o soft power, a democracia, os conceitos de democracia. O que a China, em termos de soft power, o que a China traz de cativante, além, digamos, dessa dinâmica de crescimento? Olha, Nassif, de fato, como você lembrou, os Estados Unidos, na sua projeção para o mundo, né, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles resolveram a questão do isolacionismo e tiveram que sair para o mundo, né, moldar o mundo institucionalmente, eles partiram de uma visão universalista, vamos dizer assim, moldar o mundo à nossa imagem e semelhança, né, em termos de instituições, em termos de governança, em termos de funcionamento das relações internacionais como um todo. A China tem uma perspectiva muito diferente. Eu penso que essa perspectiva em si é uma forma de exercício de soft power também, né, de um poder brando, porque é um pragmatismo que respeita a autonomia dos povos, né? A China leva em conta isso. A China tem uma postura em relações internacionais e na relação, né, com seus pares no sistema internacional, uma postura pragmática, né? Então, ela não está muito preocupada com o que acontece no interior do país. Isso cabe aos países resolverem internamente. Então, é uma postura completamente diferente. Talvez o fato de ser uma potência de segundo lugar, assim, não ser hegemônica, facilite essa visão também, né? Esse pragmatismo. Eu acho que está na própria história do país, né, que tem uma preocupação em manter a coesão do seu próprio território, né? A gente não pode esquecer, né, que a China já havia saído para o mundo, já havia alcançado a África e retornou para manter a coesão do território contra os impérios, né, vizinhos. Então, ela tem essa preocupação. E também tem a questão, né, de Taiwan, por exemplo, do Tibete. Então, a questão da coesão territorial é central para eles. E com essa postura, né, ela acaba amealhando posições no sistema internacional como um todo de países que pretendem ter uma agenda em política internacional mais autônoma, né? Embaixador, o senhor que esteve lá esse tempo todo, como é que vê essa posição chinesa? Olha, eu concordo plenamente. A China tem uma tradição muito antiga que é confucista. Uma tradição que definia a China como o centro do mundo. Aliás, a palavra China em chinês é país do centro. Olha só. Não é? A China, tradicionalmente, não quero dizer hoje, não imaginava exportar o seu sistema político ou social. Ela se julgava simplesmente superior e achava que os bárbaros, se tivessem muita sorte, poderiam aderir a esse sistema de valores que ela expressava. Hoje, a China não exporta nenhuma ideologia, apesar do seu título, República, nós conhecemos. Não exporta e não consta de sua política exterior
a exportação de qualquer ideologia. É um país extremamente pragmático, um pragmatismo que se expressa no plano econômico, político. Se compararmos com os Estados Unidos, hoje em dia, efetivamente, a China exporta muito pouco soft power. O soft power será na sua região, nos países influenciados pela cultura chinesa. Mas para nós aqui, muito pouco. Mas tampouco isto constitui uma preocupação para os chineses. Eu queria ver com o Davi. O Davi é um dos grandes industrialistas brasileiros e aqui nós temos uma dificuldade monumental de criar uma ideologia desenvolvimentista industrialista. Davi, o que as lições da China podem trazer para o Brasil para ter um mínimo de pensamento estratégico aqui internamente? Davi, só um pouquinho que nós estamos sem som aqui. Bom, enquanto não vem o som do Davi aqui, deixa eu encaminhar a pergunta ao Gilmar, então, Gilmar. Bom, primeiro... Tudo bem que é uma ditadura, é um regime autoritário, tudo, mas, digamos, a coesão vai além disso. Ok, né? Vou reproduzir aquilo que eu comentei no fórum do ex-ministro Reis Veloso sobre o caso coreano. Né? Muito planejamento e muita educação. Você não pode ter educação descolada de uma política industrial onde você vai alocar essa força de trabalho. Né? Ainda esse final de semana, eu acabei lendo uma sugestão do ex-ministro Recupero de que o Brasil deveria importar novas ondas de imigrantes de países mais desenvolvidos, a exemplo do que os japoneses fizeram, ou mesmo os italianos fizeram. Eu diria que, se nós tivermos que importar, né, nós temos que construir Ciências Sem Fronteiras, ao contrário. Tá. Em vez de mandarmos os nossos estudantes para fora, trazermos os cérebros de países já Eu lembro quando desenvolvidos. implodiu a União Soviética, acho que Goldenberg chegou a tentar montar uma estrutura para atrair os cientistas soviéticos para cá, mas não tinha continuidade, nada tem continuidade aqui também. Né? Pois é um pouco nisso. Então, há duas coisas fundamentais, tanto no desenvolvimento econômico japonês, quanto no sul-coreano, e agora mais forte ainda no chinês, planejamento econômico de longo prazo, né? E preparação da força de trabalho para atender aquelas demandas que são normais, que o empresariado diz. Não temos trabalhadores especializados, temos trabalhadores em excesso, mas não aqueles que nós necessitamos, porque nos falta um direcionamento, nos falta um rumo para alocar as energias dinamizadoras do desenvolvimento. Então eu volto para o Davi. Davi, qual a dificuldade que tem o Brasil para definir essa visão de futuro? Então, como eu comecei a dizer a pergunta anterior, as lições da China já são bem conhecidas, mas não quer dizer que sejam replicáveis, não é? Eu entendo que isso provavelmente tem grande convergência que está sendo dito aí por vocês. A essência do processo chinês é a capacidade de planejamento, mas o planejamento olhado de forma inteira. O planejamento não é só a formulação de um projeto, é a implementação desse projeto. E eu acho que a principal lição chinesa diz respeito ao fato de que a implementação, embora esteja relacionada a projetos de longo prazo, significa uma tempestividade, a necessidade de que a sequência de avanços ocorra num certo limite de tempo não muito demorado. Os nossos processos, por diversas razões, são excessivamente demorados e eles se perdem no meio do caminho. Tantas iniciativas que são suspensas ou interrompidas ou mesmo descontinuadas porque elas demoram demais a produzir resultados. E isso é, no meu modo de ver, a grande limitação que enfrentamos no que diz respeito a essas lições chinesas. O planejamento chinês, ele em parte é praticado, é implementado, porque há uma certa estabilidade, particularmente no plano macroeconômico,
que acompanha a economia chinesa há um largo tempo, né? E se consegue colocar todas as forças econômicas e sociais a favor de um processo de desenvolvimento. Agora, eu não queria, no meu modo de ver, principalmente para os nossos espectadores, né, passar a ideia de que a China é um mar de rosas e que lá tudo funciona. E em relação ao debate anterior, né, a ideologia chinesa, em que medida ela exporta, não exporta, a gente não pode perder de perspectiva que a China ainda é um país em desenvolvimento, com renda per capita relativamente baixa, que enfrenta insuficiências, enfrenta dificuldades de grande proporção e ela não está ainda não chegou a um estágio em que ela possa, de fato, exercer algum tipo de papel semelhante ao que os Estados Unidos fizeram no período mais recente, porque a hegemonia americana, ela pode ser militar, ela pode ser isso, aquilo, mas a hegemonia dos métodos de gestão, ela vem já de um período mais maduro da economia americana, talvez do entre guerras para cá, porque antes quem, digamos, saía bem na fita aqui pelo Brasil era a Inglaterra. E o Japão, com quem eu acho que a comparação é mais imediata, o Japão ele passou a ter uma presença econômica no Brasil mais importante na década de 70, também atrás de minérios e de recursos naturais e também apoiando indústrias intensivas em aço, metal mecânica, etc., né? Mas depois o Japão saiu. O Japão voltou-se para a Ásia e seus vizinhos e foi fazer integração regional ao invés de se espalhar pelo mundo. Então, até isso, é evidente que a dimensão da China é incomparável em vários planos, mas até isso está em questão. A China está se aproximando, mas isso é um processo que não está totalmente encomendado, tá certo? O Japão aqui teve problemas sérios aí nos anos 80 também, com Uzi Minas. Ele foi, apesar do Eliseu Batista manter as boas relações brasileiras lá, o Japão aqui foi humilhado quase. É só uma observação, se me permite. O problema sério japonês nos anos 80 foi o acordo Plaza, onde decidiram o câmbio, negociaram o câmbio e o dinamismo da exportador japonês, dinamizador, foi exportado também. Então, o parque industrial automotivo japonês saiu do Japão e se deslocou para a Tailândia, um exemplo. Mas dizer que o Japão não cresce, está estagnado, me parece que a gente deve tomar um cuidado, porque se você olhar o envelhecimento da força de trabalho japonesa, que tira vitalidade e dinamismo, né? As taxas de crescimento estão estagnadas, mas porque você não tem novos insumos para dinamizá-las. Os ganhos de produtividade da indústria japonesa ainda são significativamente grandes, se comparados mesmo com os ganhos de produtividade da indústria sul-coreana ou mesmo da chinesa, dado que sai mão de obra mais antiga e não entra mão de obra jovem, dinâmica, moderna. E aí existe um desenvolvimento tecnológico, né, que consegue o ganho de produtividade, consegue manter a sociedade japonesa num nível de bem-estar que eu invejo. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Quiles. A Fátima Linhares, de Brasília, quer saber qual foi o pior acordo internacional já feito pelo Brasil e que tenha sido nocivo ao desenvolvimento e se esse caso pode ser usado como aprendizado e se o país é maduro para deixar que o investimento estrangeiro não prejudique os próprios investidores. Embaixador, falando em acordos. Qual foi o pior? É muito difícil dizer, não é? A maior parte dos acordos assinados no século XIX certamente não foram muito favoráveis. É difícil apontar um e dizer este foi o pior. A lei de patentes foi boa ou foi ruim para o Brasil? Não foi muito boa, não. No meu entendimento. Não sou um perito no assunto, né? Mas no meu entendimento não foi muito bom, não. O Itamaraty, como que ele ainda tem... Ele é um think tank que pensa estrategicamente o Brasil, embora nos últimos anos a gente não tenha notado muito a presença ativa dele aí, né? Gostaria de ser, né? Mas, de fato, toda administração é um local de negociação, de vários setores que discordam entre si, que negociam posições num universo muito complexo.
Nunca uma administração forma uma ordem unida, clara. O Itamaraty, certamente, é um think tank, perdeu peso, certamente, mas até hoje suponho que ainda poderia... É só se acionando. Creio que sim. É isso aí. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org sobre o papel que o Brasil poderá ocupar na economia internacional e um mundo cada vez mais multipolarizado. Nesse último bloco, vamos retomar um tema aí do final do bloco passado, que é uma análise da política externa do governo Dilma em relação a atrair aliados e investidores. Volto para o embaixador Afonso Celso pegar esse tema leve, sem problemas, sem polêmicas. Sem nenhum problema. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu vou dividir sua pergunta em dois. Eu vou dizer primeiro que um dos problemas do Brasil hoje, e sobretudo frente à China, é uma dificuldade, não do Ministério das Relações Exteriores, mas da sociedade brasileira, de aceitar o fato de que o centro do mundo não está mais no Atlântico. Nós, culturalmente, estamos acostumados a ver a Europa como o centro do mundo. Mas hoje, o centro do mundo é o Pacífico. A nossa imprensa, a nossa academia, o nosso governo não estão ainda acostumados a essa ideia. E o Brasil precisa digerir esse fato. Agora, voltando então à sua pergunta, política externa do atual governo, não há conceitualmente uma nova ideia. Não é? Há uma ênfase menor sobre os temas relacionados com política exterior, mas não há um conceito, uma ideia radicalmente nova que altere o rumo da política exterior seguida pelo governo anterior. É isso que eu poderia dizer. Eu queria ver com o Gilmar, nos últimos anos aí houve um êxodo aí não bem um êxodo, mas muitas empresas brasileiras passaram a produzir na China também. Nós temos importadores aqui de tudo quanto é tipo de produto também. De que maneira hoje que o empresário brasileiro vê a China? Eu tenho a impressão que as perspectivas do empresariado brasileiro estão melhorando, dado que os produtos que realmente competem com a indústria brasileira estão diminuindo percentualmente. De 2003 a 2008, isso representava 85% dos produtos. De 2008 a 2013, esse indicador desceu para 75%. Então, a agressividade exportadora chinesa, a ameaça chinesa, já está sendo muito bem assimilada pelo tecido industrial brasileiro e uma convivência de reciprocidade está se mantendo. Mas eu acho que a gente precisa também qualificar um pouco o que é o empresariado brasileiro. Uma parcela significativa dele, né, não é brasileiro, é o nosso setor mais internacionalizado da economia, que são as empresas montadoras estrangeiras que vêm aqui para explorar o mercado interno e pressionar o governo para protegê-lo da competição asiática, que normalmente é saudável porque ela reduz preços. Né? Uma parcela ainda significativa do nosso empresariado brasileiro é muito o Estado. Né? E aí sobram alguns, sim, empresários brasileiros que aí não conseguiram ainda entrar nas cadeias produtivas globais ou entram nelas como fornecedores de matérias-primas. Então, eu vejo que sim, que há um esforço muito grande de integração nessas cadeias produtivas por parte do empresariado brasileiro, né? E dos demais bastante Como é que você vê o resultado aí do acordo automotivo, esses pontos que foram colocados aí para atração de montadoras aqui? De alguma forma ajudou no tecido industrial brasileiro? Você fala do Inovar Alto, o último, porque nós temos desde o de 95, né, que acho que dinamizou um pouco o setor automobilístico, mas veja bem, eu volto de ter visitado uma empresa automobilística chinesa
que teve seu início em 1995, né, com 20 trabalhadores e 300 mil dólares. Ela entrou num setor de atividade, mais tarde entrou no setor automobilístico, isso aconteceu em 2003. Hoje ela produz metade do que todo o parque industrial brasileiro produz de automóveis. Então, ajuda, mas é bastante relativo e a gente precisa ver o que está ajudando. Se é inovação, no caso, essa empresa está já produzindo em escala industrial automóveis movidos à energia elétrica, ou se é a manutenção das mesmas tecnologias e os mesmos favorecimentos à exploração de produtos que já ultrapassaram um pouco a sua curva de inovação. Outro dia eu peguei no avião aí um importador de lâmpadas LED, ele comprava de um chinês lá que comprava insumos da Alemanha, isso, aquilo, montava. Um ano depois voltou, você tinha comprado um maquinário. Um ano depois voltou, 35 mil metros quadrados de... Como é que se explica esses saltos, o Antônio Marcos? Olha, Nassif, não é minha especialidade essa área, né? Mas eu queria tocar num ponto que o embaixador colocou em relação à política externa, né, do governo Dilma. De fato, eu acho que eu concordo, né? Não há uma mudança conceitual, né, nessa questão da política externa do governo, mas a gente tem que pensar também que um processo que começa nos anos 90, né, mas que ganha uma intensidade incrível na década passada, que é uma ampliação, né, dos eixos da política externa brasileira, né, que estava bastante concentrada na Europa e nos Estados Unidos, né, mas que começa a ganhar impulso e se voltar para esse novo centro do mundo, né, que a Ásia é um novo centro há algum tempo já dinâmico do capitalismo e que a partir desse momento, né, a partir do momento que a diplomacia brasileira olha para aquilo, né, e vê a partir da China, né, já tinha visto a partir do Japão, ela começa a se deslocar com força. Aí o mérito realmente da diplomacia do governo Lula, né, que fez, né, que empreendeu um esforço diplomático imenso, né, de costurar, de se aproximar desses países, né, da Índia, da China, da África do Sul, enfim. Quer dizer, é um novo centro, realmente. A gente pensar que o volume, né, de comércio da China com a África já ultrapassou 100 bilhões, né, de dólares, é uma coisa impressionante. Eu queria ver com o Davi. Davi, essa questão do Banco dos BRICS e agora desse Banco Asiático de infraestrutura, tudo, essa entrada da China nessa área, como é que você vê os desdobramentos aí e quais as características das empresas chinesas que estão vindo para o Brasil? Bom, a questão do banco é relacionada ao fato desses países, né, os BRICS, terem em comum uma acumulação de reservas muito extensa e que, evidentemente, pode alavancar muito investimento, né? E foi pensada num quadro um pouco diferente do que existe hoje, e particularmente o conjunto de países, todos eles estavam em uma situação ascendente. O tempo mudou, a roda da história andou. A China, embora cresça muito, começa a enfrentar determinados problemas internos. A Índia ainda está relativamente bem, a Rússia não, a África do Sul também não, o Brasil também não. Mas esse projeto é um projeto de longo prazo. Ele tem que ser levado adiante, porque, de fato, é uma questão monetária. Né? Vamos pensar isso no plano monetário. As empresas chinesas no Brasil ainda têm uma presença relativamente tímida. A China se relaciona com o Brasil de forma fundamentalmente pelo comércio, né? Se a gente puder fazer essa visão estratégica, né? Os três grandes fluxos que são determinantes do que é a relação bilateral ou entre países e regiões, o fluxo de mercadorias, o fluxo de capitais e o fluxo de tecnologias e conhecimentos, né? A essência da inserção chinesa e da relação Brasil-China é no fluxo de mercadorias, né? A China já tem uma posição ultra favorável nesse fluxo de mercadorias, porque ainda é comum as pessoas imaginarem que a China é uma grande e imbatível competidora no plano da indústria tradicional, dos têxteis e calçados e artefatos plásticos, brinquedos, etc., mas isso já está superado há muito tempo,
Tanto que a gente que acompanha lá no grupo de indústria da UFRJ o comércio bilateral do Brasil com vários países relevantes, a gente vê o exemplo numérico, né? A China, em 2004, ela representava 6% das importações totais brasileiras, em 2004. Agora, em 2014, ela representa 16% das importações totais brasileiras. Quer dizer, dos 200 bi caquerada lá que o Brasil importa, 16% hoje, em 2014, tiveram origem na China. Pois bem, desses 16%, 9,70%, quer dizer, 10%, 2/3 são de produtos de maior ou de alto conteúdo tecnológico. Porque a China domina amplamente, né, o comércio com o Brasil em equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, equipamentos de reprodução de televisão, áudio, etc., que são a linha marrom, e, além disso, equipamentos eletrônicos em geral, né? Aquela ideia da China na manufatura leve, eles são imbatíveis nesse campo, mas eles já são imbatíveis em outros campos também, que são os tais que eu mencionei anteriormente, que também são um desafio importante para a indústria brasileira. No plano do capital, essas relações estão começando talvez a se aprofundar a partir dessa nova rodada bastante recente, que não há tempo ainda de avaliar. E no plano tecnológico é que eu acho que essas relações são mais tímidas e, ao contrário, imagino que há um grande espaço de o Brasil ter uma interlocução mais parelha com a China em alguns nichos de conhecimento em que nós somos bastante par e passo, digamos assim, em matéria de desenvolvimento com a China. Então, é onde há mais equilíbrio possível, no meu modo de ver, na relação hoje, é na relação científico-tecnológica. E acho que esse é o caminho que tem que ser explorado nessa maior aproximação Brasil-China. Embaixador, o senhor é embaixador quando a Embraer esteve lá na China, montando aquele acordo. Tem um acordo aeroespacial aqui, um acordo espacial aqui com o INPE aqui em São José dos Campos, que acabou não indo adiante, porque o Brasil faltou. Não foi adiante, mas o Brasil ele perdeu dimensão em relação à China. Essa parte tecnológica e de inovação, qual o caminho que é possível trilhar aí para absorver um pouco desse conhecimento chinês? Bom, eu não seria capaz de dar uma resposta precisa à sua pergunta. Eu só verifico que a Embraer tem hoje uma boa posição na China, né? Foi decidida a aquisição de 22 aviões da Embraer num pacote de 60. Falava-se que a Embraer não tinha mais futuro na China, porque a China também seria perfeitamente capaz, certamente é, aliás, de construir, fabricar aviões da mesma dimensão, com as mesmas características. Mas adquiriu 22 do Brasil. Não é? E vai adquirir, aparentemente, cerca de 60. Ou seja, a posição, a situação da Embraer não parece ser negativa frente à China. Mas eu não participei das negociações, nem sou capaz de adiantar pormenores sobre o assunto. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o papel que o Brasil pode ocupar na economia mundial com o avanço chinês termina por aqui. Agradeço a participação do presidente do Instituto de Estudos Brasil-China e ex-embaixador do Brasil em Pequim, Afonso Celso de Ouro Preto, do professor de Administração de Empresas da USP, Gilmar Maziero, do professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, Antônio Marcos Roseira, e do economista Davi Kupfer. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.